Para nós é uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Eu vou falar com o microfone, porque como serão 15 aulas de 2 horas, é provável que eu fale pelas próximas 30 horas. Então a gente vai falando aqui. Se a gente vê que está atrapalhando o processo, aí eu tiro o microfone e a gente... Mas é só no intento da gente conseguir chegar até lá com a voz Mas se a gente entender que também está atrapalhando ou está prendendo a gente tira isso aqui e nós somos livres. Amém? Meu nome é Jonatas, já fui apresentado pelo pastor Fábio. Nós estamos ali hoje no escritório central da MCM, servindo juntamente com vocês. Não são duas coisas, são uma só. Amém? MCM no Sertão, MCM em Trindade, MCM nas Nações. E além de ser uma coisa só, também nós somos uma igreja só. Então não importa de qual denominação você é, Jesus não tem muitas igrejas, Jesus tem uma igreja. Não existem muitas noivas, existe a noiva de Cristo. E nós somos essa noiva. Meu intento e meu objetivo aqui com esse curso não é fazer com que você saia daqui um teólogo formado. Nosso desejo sempre, a nível de visão MCM, é que você tenha a sua vida espiritual aperfeiçoada, que sua fé seja aperfeiçoada, amadurecida. Então, por mais que o tema exija teologia, nós vamos fugir da teoria e vamos tentar trazer isso para a prática. Então, essa primeira aula é uma aula de introdução, de apresentação, onde nós vamos fundamentar propósitos, objetivos, razão de estudar a escatologia. Vamos entender o que é a escatologia, nós vamos entender as linhas que dividem as igrejas, que dividem os pensamentos, que dividem os grupos de teólogos, e boa parte do que eu vou falar, algumas pessoas já ouviram, mas nós vamos pincelar de novo, porque nem todo mundo ouviu, e não tem como a gente chegar no final se a gente não tiver entendido o começo, tá? Por mais simples que seja o assunto que nós vamos abordar, e nós vamos tentar abordar da maneira mais prática e pedagógica possível, vai haver momentos que haverão dúvidas. Meu conselho a você, a minha direção, eu vou além do conselho nessa tarde, é que você anote, para que no final a gente consiga esclarecer as dúvidas. Pastor, eu posso perguntar? Não seria bom perguntar, porque é possível que eu vou responder essa pergunta mais na frente. Esse material foi desenvolvido justamente para responder perguntas. Então, é possível, quando eu elaborei esse material, eu elaborei assim, vamos construindo ideias. Quando Jesus falou comigo, ele falou, quando você for tratar com uma criança a respeito de qualquer tema, você tem que começar do princípio. Você precisa descobrir o quanto aquela criança sabe. Então, se a criança perguntar quanto que é 2 mais 2, você não pode trazer uma explicação tão complexa que ela está perguntando quanto que é 2 mais 2. Então, o objetivo aqui é esse, a gente começar, vai ser redundante, começar do começo, amém? Vamos começar do começo para a gente chegar no final, só que a gente tem uma base diante disso. Eu preparei mais do que no intensivo, alguns outros comentários, tá? E também mais do que no intensivo, alguns vídeos que vão poder nos auxiliar a entender o momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ter alguns vídeos curtos diante desse processo aqui que nós vamos estar trabalhando. Amém? Então, dando início, ali na tela nós temos o cronograma das aulas. Eu tentei de maneira mais objetiva separar e também de uma maneira que a gente conseguisse absorver o conhecimento. É muita informação. Vai anotando o que dá, a gente vai gravar, depois você ouve de novo, ouve de novo, ouve de novo. Eu queria honrar o pastor José Rodrigues, que é o meu pastor, e dizer que esse material, irmãos, é o material do pastor José, só que eu sou mais lento para entender do que algumas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o estudo do pastor José e ouvi várias vezes. O pastor José é muito profundo, então eu precisei ouvir muitas vezes. Então, a espinha dorsal desse material é o material do pastor José. Eu comecei a conversar com ele, eu estudo escatologia desde 2000, tem alguns anos que eu estudo escatologia. Do começo
99 para 2000 comecei a estudar escatologia, por aí. E aí, nesse processo, a gente veio conversando. O pastor Zé, ao invés de responder pergunta, ele te dá um livro. Então, eu acho que eu vou fazer isso. No final eu dou um livro para as suas perguntas e você vai... É bom, isso foi muito bom para mim nesse processo. Então eu comecei a ler vários livros e a somar com esse material. Então aqui tem mais de 40 livros que eu estudei, mexi e pontuei para que a gente chegasse. Então, de quem é espinha dorsal? Pastor José. Mas aqui nós temos comentários e autores de diversas, até linhas, tá? Então, eu tentei objetivar para a gente conseguir apresentar isso em 3 dias. Eu separei as aulas, eu posso passar para você, se você se sentir confortável. Hoje nós vamos ver agora a introdução e a apostila. Se você olhar, é a própria apostila. Em alguns momentos, para que a apresentação se tornasse lógica, eu mudei o nome, mas é a apostila. Então nós vamos estudar a apostila. Hoje nós vamos agora, nessas horas, 2 horas iniciais, nós vamos da introdução, né, do início da apostila até o contexto histórico. À noite nós vamos começar na divisão do livro, vendo a relevância até o tempo dos gentios. E assim sucessivamente, tá? Se der tudo certo, a gente vai conseguir chegar no domingo pela manhã, tá? Até as 10, 11 horas da manhã, a gente vai conseguir concluir falando da Nova Jerusalém, falando da vida após o milênio. Esse é o meu objetivo, tá? A gente vai pincelar algumas coisas. Perfeito? Vamos começar? Vamos começar? Amém. Tem alguém animado? Amém. Alguém cansado? Não? Ok. Então vamos lá, vamos dar início. Isso aqui, ó, é a aula nossa, está aqui gravada do intensivo. Arquivei depois, se você quiser também, do outro intensivo. Está aqui. Vamos lá, cadê a minha apostila? Eu coloquei tudo nessa pasta, menos a apostila. Interessante isso. Sua apostila está na mão? Todo mundo tem apostila? Talvez dê uma pequena diferença aí, tá? Nas páginas, porque eu reeditei essa apostila. Ok. Vamos lá então. Introdução. Daí dá para ler também, não? Lê a apostila, quem pode ler para mim essa primeira parte aí, a página, a introdução, onde Amós 3,7 traz algo da parte do Senhor. Leia para mim alguém. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amém. Seus segredos aos seus profetas. Por que eu gosto desse texto, irmãos? Porque muitas pessoas, para denegrir a escatologia, eles têm a tendência de dizer assim, olha, como estudar algo que ainda não aconteceu? E a escatologia, ela vai estudar, o objeto de estudo é o futuro, mas que foi pré-anunciado pelos profetas. Então nós temos textos em Daniel e que vão falar de um julgamento após o milênio, ou durante o milênio, ou até mesmo depois disso. Nós temos os profetas e temos o Apocalipse, falando da nova criação, da nova terra. Então, nós temos igualmente também assuntos na Bíblia, como Ezequiel 28, que eles pertencem à eternidade passada, que isso foi muitos e muitos anos atrás. Então a Bíblia é um livro muito amplo e a gente precisa abrir a mente para isso. Então Amós diz, olha, ele revelou aos seus profetas aquilo que ainda não vai acontecer, ele revela o coração. Tem gente que fica feliz em ouvir da parte de homens, tem gente que não se contenta se não ouvir da parte de Deus. Há pessoas íntimas, há pessoas que estão buscando a intimidade, que eles querem ouvir o que o ouvido não ouviu. Eu não sei se você é desses, eu sou desse grupo. Irmãos, é bom a gente ouvir novidade, não é? E eu quero isso para a minha vida. Já pensou Deus te contar um segredo? Quantos gostariam de ouvir um segredo? Tá aqui, isso está liberado, amém? Então, dando início e dando sequência na apostila, introdução. Nosso alvo com esse estudo é levar o leitor, no caso me perdoe como eu estou pensando
No livro, às vezes, vai fugir um pouquinho. Aí é o estudante, você, eu e você. Há uma compreensão mais clara do livro de Apocalipse, desvendando alguns mitos e sofismas que foram impostos ao longo das últimas décadas. Olha para mim, deixa eu criar uma oficina aqui agora. Você já ouviu algum comentário que denegrisse o livro de Apocalipse? Ou algum comentário simplista, algum comentário medíocre, dizendo assim, olha, não estudo Apocalipse por causa disso, eu acho que... Me ajuda aí, vamos fazer uma enquete aqui. Você já ouviu algum comentário de algumas pessoas, não precisa dizer quem foi, dizendo assim, não vale a pena estudar Apocalipse? Você já ouviu alguma coisa assim? Vamos lá, gente, participação. Já? Que tipo de comentário você já ouviu? Deixa eu ouvir, porque isso pode acrescentar. Um livro muito difícil, um livro de muitas revelações. O que mais? Livro do Pânico. Gente, esse aqui é o pastor Daniel, é um dos pastores do nosso ministério, não apresentei ele, um homem de Deus. Casado, viu, irmãs? Casado, bem casado, eu estou aqui para vigiar ele. Não, é um homem de Deus, um homem de caráter, só apresentando. Ele fez um comentário de que já ouviu que é o livro do Pânico. Interessante, esse eu não tinha ouvido, vai acrescentar. É um livro que não se é possível estudar. Olha aí para você ver. É perigoso a pessoa ficar louca, interessante. Hã? É mesmo. Olha para você ver, gente, o quanto esse livro é atacado. Como que você vai estudar a Bíblia e os demônios vão te atacar? É interessante. Mas a pergunta é, por quê? Por que isso acontece? Porque Satanás... Pode falar, por favor. Por favor, pastor Fábio. Gostei. Isso aí lembra o seu passado, essa frase aí. Depois eu preciso conversar com você. Lembra que eu preciso falar um negócio que é interessante. Eu quero aprender uma coisa com você depois. Que tem a ver com esse comentário que você entendeu, eu entendi, nós entendemos. Então vamos lá. Satanás, ele é quem solta esses sofismas. Porque ele sabe qual que é o fim dele. E ele sabe, ele acredita na Bíblia, irmãos. Satanás, ele acredita na Bíblia. Satanás, ele é crente, ele acredita em Deus. E até talvez mais. Mas ele é intratável, ele é incurável, ele é rebelde. Então ele sabe o que vai acontecer, mas ele é tão ruim que ele não retrocede. E o desejo dele é levar mais gente com ele. Satanás está trabalhando dia e noite para dizer que de alguma maneira Deus errou. E se ele conseguir provar que Deus errou, talvez ele tenha uma absolução, mas Deus nunca errou, Deus nunca vai errar, Deus nunca falhou e Deus nunca vai falhar. Então por que os judeus são tão perseguidos? Porque é uma promessa de Deus para os judeus. Satanás, lendo a Bíblia, ou vendo a Bíblia sendo escrita, da maneira que você preferir, porque eu não acredito com o diabo com a Bíblia embaixo do braço, mas ele sabendo da veracidade da Bíblia, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer com que as profecias não se cumpram, porque se a profecia não se cumprir, Deus errou, ou Deus, ele não conseguiu cumprir, então algumas coisas vão ter que ser revogadas. Como Deus prometeu abençoar os judeus, ele vem desde o princípio tentando fazer com que essa profecia não se cumpra. Porque se essa profecia não se cumprir, ele vai ter um hálito de dizer, está vendo Deus? O senhor não é tão Deus, o senhor vai ter que mudar a minha sentença. Então o diabo, irmãos, trabalha dia e noite para que de alguma maneira as profecias não se cumpram, mas tenha certeza, todas as profecias se cumprirão à risca. Então entendemos por que esse livro é tão perseguido. Porque tem o futuro de Satanás. E ele não vai querer ir para o inferno. E se ele for, ele vai querer levar o máximo de pessoas. Ok? Para entendermos, será necessário recorrer a vários outros livros. Então, presta muita atenção que aqui eu defino o objeto de estudo. Então, nós vamos estudar aqui Apocalipse. Tá? Nós não vamos estudar Daniel.
Nós não estamos estudando aqui Malaquias, Obadias, nós não estamos estudando Zacarias. Qual que é o objeto de estudo? Apocalipse. Pastor, porque no meu caso eu tenho mais autoridade, mais conhecimento em Apocalipse. Eu decidi estudar Apocalipse. Talvez você vai estudar Daniel. E aí nós vamos ter que depois juntar as ideias para você me ensinar e de alguma maneira eu compartilhar com você. Apesar de serem livros que estão relacionados a verdades muito profundas. Por exemplo, para você estudar Daniel, você vai ter que estudar a história dos judeus, você vai ter que estudar a história de uma maneira intensa. Não dá para ser superficial em Daniel. Eu acho Daniel mais complicado do que Apocalipse hoje. Tá? Eu penso que é um pouquinho mais complicado porque você tem que estudar muito história para você conseguir entender as profecias e encaixar elas no lugar. Então o objeto de estudo é Apocalipse, só que nós vamos ter que usar vários livros, porque as explicações de Apocalipse começam em Gênesis. Então doutrinas que estão encerrando em Apocalipse, para você entender o final, você tem que voltar lá no começo. Em Apocalipse você vai ter o cumprimento de todas as doutrinas, e em Gênesis você tem o princípio de todas elas. Então em Gênesis nascem todas as doutrinas, a da redenção é apresentada em Gênesis. Agora a conclusão da redenção final, ela é estabelecida lá em Apocalipse 19, lá no final. Amém? Nós vamos entender isso no decorrer do livro. Cremos no poder da profecia. Você crê em profecia, irmão? Sim? Sim. Agora, deixa eu só estabelecer. A profecia principal é essa aqui, ó, fundamental. Não eis que te digo, estou falando da profecia bíblica. Porque a gente vê hoje muito isso, né? Ai, pastor, eu vou me divorciar. Por quê? Ai, porque eu recebi uma profecia. Como assim? A Bíblia diz que Deus une o homem e a mulher e dali para frente eles se tornam uma só. Qual que é a profecia maior? A que alguém me disse ou que está escrita na Bíblia? Na Bíblia. Está dizendo que essa união aqui na profecia original é até que a morte separe. Então se você quebrar o princípio da profecia porque você ouviu outra profecia, irmãos, é bem interessante. Até que a morte separe. Hoje eu entendo que o divórcio pode ser uma invocação à morte. Alguém entendeu o que eu falei? Porque se o princípio diz que era até a morte, desejar o divórcio, presta atenção, desejar o divórcio pode ser uma invocação à morte. Ficou claro isso? Eu estou antecipando a minha morte. Olha para o seu irmão, sorria para ele e diga, cuidado. Aí talvez ele vai dizer, tranquilo, eu sou solteiro. Mas deixa eu dizer, vai pensando nisso. Amém? Por que eu quis dizer isso? Porque eu quero alinhar o que é a profecia verdadeira. Essa é a profecia verdadeira. Toda profecia, todo recado que você receber que não conferir com a palavra, cuidado. Amém? Você crê na profecia? Amém. Crê na autoridade? Amém. Então nós precisamos interpretá-la da maneira correta. Esse é o ponto. Com temor, diga comigo, temor. Humildade. Então a profecia não é diferente da história. A profecia é algo que ainda não aconteceu. Está falando do futuro. Se eu disser para você, olha, eis que te digo, a Lady Di morreu. Hã? Quem lembra da Lady Di? Mas todo mundo já sabe disso. Passou no jornal. Né? Então não tem sentido um negócio desse, não é profecia. Agora a profecia é quando você diz algo que ainda não aconteceu. Essa profecia principal, ela tem assuntos que pertencem ao futuro e nós precisamos crer, ser humildes, gastar tempo para entender ela e quando não entender, não inventar. Amém? Vamos lá, alguém lê para mim a frase do André Coelho aí no grifo em cinza. Fala da derrota de Satanás, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. E, por isso, é alvo de ferozes ataques do adversário, que tenta desacreditá-lo ou rotulá-lo como incompreensível. Amém. Glória a Deus.
Se eu posso fazer uma sugestão de um livro para quem gosta de estudar, esse livro do André Coelho é excelente. O nome dele é Redescobrindo a Bíblia. Vale a pena, irmãos, é muito legal. Ele é parecido com o Manual de Halley. Quantos já conhecem o Manual de Halley? Ele parece com o Manual de Halley, ele é um panorama bíblico, mas o André Coelho, ele é brasileiro, ele é de Belo Horizonte, e ele conseguiu aculturar de uma maneira muito simples toda a Bíblia. Então, não é uma, eu usei a palavra aculturar, mas deixa eu só refazer, ele não está enxergando a Bíblia da maneira brasileira, mas ele conseguiu pegar as informações e de maneira muito simples passar. Não é um material exaustivo. Quando eu usar a palavra exaustivo, é aquele material assim, Champlin, que é 2.000 páginas. Não, ele deve ter 500 páginas, mas livro por livro, bem interessante, tá? Eu tirei esse recorte desse livro Redescobrindo a Bíblia, do André Coelho. Agora, o que é a escatologia? Vamos lá, alguém lê para mim, por favor. Consiste na particularidade da teologia que estuda os acontecimentos ligados ao fim dos tempos e à volta de Jesus Cristo à Terra. Pode continuar. Etimologicamente, a palavra no original é echatos, últimas, mais logos, tema. Podemos definir que se trata do estudo das últimas coisas. Ok, a palavra só é escatos, tá? Mas é isso mesmo, echatos, escatos. Vamos tratar de uma palavra aí que não é em português. Então, é uma doutrina que estuda o quê? As últimas coisas. Escatologia, então, é um tema que aborda assuntos ligados ao fim. Vamos lá, por que estudar o Apocalipse? O estudo do Apocalipse é de suma importância. Primeiro, para quê? Todo mundo junto. Amadurecimento da fé. Por quê? Pensa nisso aí rapidinho. Por que que o estudo de Apocalipse pode ajudar você a amadurecer a fé? Bom, pastor Jefferson, muito bem. Traz mais convicção, porque nós estamos vendo as profecias se cumprirem. Então, quando a gente vê os sinais dos fins, nós vamos passar um vídeo aqui, e você vai ver, irmãos, que realmente está no fim. E aí tem um monte de gente dizendo, não, fica tranquilo, a igreja está vivendo o melhor tempo dela. A terra nunca teve tão boa. Ei, até os cientistas estão dizendo que não dá mais. Eu não sei de onde esses teólogos estão tirando isso. A terra não aguenta mais. E eu não estou sendo sensacionalista. A nossa camada de ozônio está um buraco. A água potável no mundo está acabando. Então, quando a gente olha isso, eu fico imaginando na época de Jesus, quando ele disse que o templo ia ser destruído, todo mundo olhou e falou, impossível essa profecia se cumprir. No ano 70 caiu. Então, há tempos atrás, talvez há 2, 3 séculos, 4 séculos atrás, quando dizia, olha, a água vai acabar. Aí todo mundo dizia, no Brasil? 2 anos atrás eu estava em São Paulo, num bairro nobre do Morumbi, tomando banho de tcheco, irmão. Já tomou banho de tcheco? Na principal metrópole do país, num bairro nobre, o Fábio conhece o Morumbi, tomando banho de tcheco, meu amigo. Sabe por quê? Não tinha água, a gente estava tomando banho de balde, que tinha caído da chuva. O que acontece? Está acabando. Então, quando a gente vê e dimensiona e traz para os nossos dias, isso traz convicção, amadurecimento. Quem concorda comigo? Faz assim com a mão e diz amém. Ok. 2, para a compreensão sobre o destino da igreja, dos judeus, dos ímpios e do diabo. Eu vou falar mais embaixo um pouco, eu quero fazer um comentário rápido. Se você errar o destinatário de uma profecia, toda a escatologia vai dar errado. Você precisa entender muito bem isso, que existem profecias que elas estão ligadas à igreja, e a igreja não tem nada a ver com Israel, tá? Isso desagrada muita gente quando eu falo isso, mas há profecias que estão ligadas a Israel. Deus prometeu para Israel essa terra. Deus prometeu para Abraão essa terra.
Só que agora, ou muitas pessoas, eles acham que essa terra é do novo Israel. Não existe isso, irmão. Israel é Israel, igreja é igreja. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu vou mostrar para você mais na frente, mas para que você entenda a diferença entre os destinatários, Paulo diz que nós somos peregrinos. Pastor, de onde você está tirando isso? Se você fizer a exegese da palavra peregrino, que é um exame, se você examinar o significado dessa palavra peregrino, é diferente de andarilho. O andarilho é a pessoa que não tem destino, que não sabe para onde está indo, que não tem morada certa. É o cara que pede moeda e ele sabe que ele vai continuar morando, ele vai continuar a vida inteira, ele não tem expectativa. Esse é o andarilho. Ele fica ali, me dá 10 centavos, me dá R$1. Na cabeça do andarilho, irmãos, ele vai ficar ali até para sempre. O peregrino não. O peregrino, ele sabe para onde está indo, ele não sabe quando ele vai chegar. O peregrino, ele tem expectativa. E Paulo chama a igreja de Jesus Cristo de peregrino. Nós não somos andarilhos, mas nós somos peregrinos. E Paulo diz em Filipenses que a nossa pátria está no céu. Então, de cara, nós entendemos que a igreja sonha com o céu e o judeu sonha com a terra. Deu para entender? Então, se você não entender isso, você vai fazer uma salada de fruta. E por que estudar a escatologia é importante? Porque você vai entender que existe um destino para a igreja, existe um destino para Israel, e existe um destino para os ímpios, e existe um destino para Satanás. O de Satanás, irmãos, já está determinado. O final dele é o lago de fogo. Ele vai queimar para o resto, não posso dizer da vida, né? Ele vai queimar para sempre. Agora, os ímpios ainda estão no processo. Se arrependerem, eles têm chance, terão oportunidade. E o judeu, Deus tem uma promessa para com eles. Não significa que ter o sangue judeu correndo nas veias, eu já tenho salvação. Tá? A gente fala disso mais na frente um pouco. Ok? 3, para gerar o temor de Deus no coração dos escolhidos. Quem aqui entende que foi escolhido por Jesus, diz amém. Amém. Eu usei essa palavra, e essa palavra ela é bem interessante, escolhido, né? Mas eu quero fugir de todo o alvo, de toda a contenda entre o calvinismo e o arminianismo. Tá? Eu acho que esse é um tipo de assunto que é importante, mas que ele, no momento, ele não é objeto de estudo, nós não vamos falar sobre isso, mas eu amo essa palavra escolhido, e eu não sou calvinista e nem arminiana, né, irmãos? O que você é? Eu sou cristão, irmão. Eu sou os dois ao mesmo tempo. Se eu tiver de joelho, eu sou calvinista. Se eu tiver de pé, eu sou arminiano. Mas eu quis explicar porque aí tem gente que já começa a montar, né? O pastor é calvinista. A apostila tem a palavra escolhidos. Eu sei, irmãos. Eu dou aula tem uns anos já. Então, o que eu quero ressaltar aqui e o que eu quero que acenda no seu coração é um amor por Jesus profundo. Se eu conseguir, se nós conseguirmos, se o Espírito Santo nos conduzir a esse amor profundo por Ele, eu vou ter cumprido a minha tarefa nesse lugar. Amém? Só explicando, de joelho, por que calvinista? Porque, irmãos, de joelho todo mundo é calvinista. Quem está de joelho diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Se não for a sua graça, eu estaria morto. E esse é o sentimento correto. Você concorda comigo? Amém. Mas na hora que você levanta, meu irmão, bate a poeira e levanta a sua espada e está na hora de você lutar. Deu para entender isso? Então, de joelho, você depende da graça. E em pé, você continua dependendo da graça. Mas você vai desviar do pecado, você vai vencer as tentações, você vai lutar até o fim. Ficou claro isso? Então, vamos lá. A escatologia é uma doutrina fundamental e era tema dos apóstolos. Faço questão de citar isso aqui, não só eu penso assim,
mas eu tenho vários autores nessa frase que pensam assim, Thomas Ice, o Luciano Subirá, e vários autores, outros autores mais eruditos até, pensam que a escatologia era tema bíblico defendido pelos apóstolos. Talvez para você, nessa introdução, pareça exagerado eu citar isso, mas a defesa preterista hoje, ou a linha preterista, que a gente vai falar daqui a pouco, pincelar o que seria, eles estão dizendo hoje o seguinte, de que Jesus não volta, de que a igreja não sobe para o céu, e de que não existe arrebatamento. E para eles terem base para isso, eles vão dizer que esse não era um tema defendido pelos apóstolos. Irmãos, era sim. Pega as cartas de Paulo, pega a carta de Pedro, você vai ver que João chega a mencionar até o anticristo. E aí diz que aquele anticristo era Simeão, Sirineu. Eu discordo. Há um espírito do anticristo que vem sobre a terra, mas ele há de se manifestar. Então, por que essa frase é importante? Em alguns momentos, frases vão ser ressaltadas aqui porque elas são fundamento. Você precisa entender que a igreja primitiva sonhava com o céu. Irmãos em Tessalônica se venderam como escravos na terra, não à toa, eles estavam sonhando com o céu. Porque ninguém ia perder a única vida terrena que tinha se ele não tivesse uma expectativa celestial. Eles não podiam fazer missões, eles não tinham dinheiro para fazer missões. O que eles fizeram? Eles se venderam como escravo para pregar para os escravos, que ninguém tinha acesso a eles. Eles eram livres, mas eles se vendiam como escravos e passavam a vida inteira trabalhando para pregar para os escravos e pegar o dinheiro que era o valor da vida deles e ofertaram em missões para a Macedônia. Olha para o seu irmão e diga, e você ainda está defendendo a sua vida, irmão. Você vai dizer que presta atenção, você vai dizer que esse povo não sonhava com outra coisa? Pega um teólogo desse de plantão e faz ele voltar na história, já que ele gosta tanto de história. Alguém em sã consciência não faria isso se ele não tivesse uma perspectiva futura. E o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz assim em Hebreus 6:1, por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismo e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então aqui a gente tem os fundamentos da doutrina dos apóstolos, que é mencionado no livro de Atos. Eles entenderam que existiram algumas doutrinas na época que eram fundamentais. Outras doutrinas nascem depois de 325 em Nicéia. Só depois de 325 a igreja começou a se organizar melhor com relação ao ensino das doutrinas. Por exemplo, a doutrina da Trindade nasce em 325. O ensino fundamentado da divindade, que é a Trindade, só nasce em 325. Mas, ficou claro que eu falei sobre a doutrina da Trindade? Essa doutrina defendia que Jesus era Deus, tá? A doutrina da Trindade defende que Jesus era Deus. Isso é importante para nós, porque hoje os testemunhos de Jeová, eles atacam através de uma heresia chamada arianismo. Mas vamos lá. A doutrina da Trindade ainda não estava sendo discutida, apesar de Paulo em Colossenses defender a cristologia de Jesus. Mas a doutrina fundamental está aqui, ó, a doutrina de Cristo em si. Ele diz que era, diga comigo, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos. Olha para mim, 4 ensinos ligados ao tempo presente: arrependimento, fé,
batismos no plural, tanto nas águas quanto no Espírito Santo. E aqui a gente tem também a imposição de mãos, que era algo que já se era manifestado naquela época e é ensinado. Só que as duas últimas doutrinas, elas não são temporais, elas são atemporais, elas estão ligadas ao futuro, que eles tinham como base da fé. Então eles estabeleceram como base para um novo convertido a ressurreição dos mortos. O que é a ressurreição dos mortos? É a escatologia. E o que mais? O juízo eterno. Então a escatologia era sim doutrina dos apóstolos e era fundamento da igreja primitiva. Se você entender isso, quando alguém vier te falar que os apóstolos não ensinavam, você pode rebater através desse texto de Hebreus 6, para que você tenha convicção do que você está falando. Amém? Glória a Deus. Apocalipse é um livro complicado? É uma pergunta. Quem acha complicado, levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Um corajoso, mais alguém? 2, 3. Não, eu concordo, irmãos, que ele é um livro que exige um pouco mais, tá? Mas não é complicado quando a gente pega o significado do livro, que é revelação. Então, o livro de Apocalipse, o nome Apocalipse, alguém já leu a Bíblia em inglês? Quem já leu a Bíblia em inglês? Aí, levanta a mão. Em espanhol. Tá. Qual que é o título dado em inglês? Revelação. Eu não sei por que a gente complica tanto em português. O brasileiro é complicado, irmão. A música do Thales foi feita para brasileiro. A gente complica tudo. Então, ao invés de colocar revelação em português, eles pegaram o conceito do latim e colocaram apocalipse, ou apocalipsis, que é a palavra, que é chover no molhado, a palavra é revelação. Eu manteria, se eu pudesse fazer isso, agora já é tarde demais, João Ferreira já fez isso, eu colocaria revelação, revelation, que é a palavra, né? O que significa? O livro já é uma revelação. Agora, para ficar pior, abre Apocalipse aí. Esse comentário é um comentário importante do Imalgo. Tá? Não está na apostila, mas é um comentário importante do Imalgo. Ele é um escritor suíço. Olha o título que deram aí na sua Bíblia. Além de colocar Apocalipse, que é um termo latim, Apocalipsis, como é que está escrito bem grande aí? Lê tudo. É pior. Conseguiu ficar pior. Porque, olha o que o título do livro está sugerindo, que João está se apresentando. Deu para entender isso? Então, por favor, entenda a minha crítica literária. Eu não estou criticando o texto, porque no texto está certo. Lê o versículo 1. Ah, bom. Então não é Apocalipse de João, é Apocalipse de Jesus Cristo. Alguém entendeu o que eu estou falando? Então é uma crítica literária, que não é minha, é do Imalgo. O Imalgo fez essa crítica, eu tive acesso ao material dele, e é um material bem interessante. São umas 600 páginas, ele fala sobre vários assuntos, e um deles é esse, ele faz essa crítica literária, que eu acho que é importante para nós. Então o Apocalipse é a revelação de quem? Jesus. É o cumprimento de Jeremias 29:13. O que está escrito em Jeremias 29:13? 29:13? Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E o 14? 14. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Aí, olha para mim. Está aqui, ó. Quem busca, acha. Aonde você vai procurar Jesus, irmão? Em Apocalipse. E ele está respondendo, eu serei achado de... Pô, só que você está procurando no lugar errado. Quem entendeu diz amém, dá um sorriso. Então o Apocalipse não é do João, amém? O Apocalipse é de Jesus Cristo, a revelação é de Jesus Cristo. Jesus é o alvo desse estudo, Jesus é tudo para nós, se você crê, diz amém. Ok.
Comentário básico, não precisa a gente ler lá no quadro. Daniel é um livro fechado. Lá no capítulo 12 de Daniel foi dito a ele, fecha as palavras desse livro. Então é um livro fechado. Agora, em Apocalipse, no versículo 22:10, foi dito a João que não fechasse o livro. Que não fechasse. Abre aí Apocalipse 22:10. Daniel, não precisa abrir agora, depois a gente vai olhar lá Daniel. Apocalipse 22:10. Disse-me, não serve as palavras da profecia deste livro, porque o próximo está ao tempo. Pronto. Então, o que Jesus quer fazer? Hoje, pós-cruz, ele quer se revelar a todo aquele que busca. E o convite, e o livro de Apocalipse é um convite a quem quer conhecer Jesus. Eu quero, você. Isaías 46:10, está lá na sua apostila, alguém lê para mim com a voz bem forte. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Aleluia. Isso mostra, nos apresenta a soberania de Deus, dizendo que Ele anuncia o que há de acontecer. O verbo aqui de haver, ele está no futuro, está conjugado no futuro. Então ele está dizendo que ainda não aconteceu. Mas o que ele faz? Ele anuncia. Como? Desde o princípio. Ele está anunciando, irmãos. Ele está anunciando tudo para aqueles que desejarem buscar, ok? Agora, a gente, em parte, concordamos que não é uma leitura simples de se fazer. Eu quero desmistificar, mas entendendo também que a gente não pode abusar, dizendo que é fácil demais. Agora, aqui eu separei 10 regras. É provável que depois, deixa eu ver, eu vou passar um áudio do pastor José, se eu tiver paz aqui, que ele mandou acrescentar, eu não tive tempo de acrescentar. O pastor José leu esse material e falou, Jonas, acrescenta mais uns pontinhos aí. E eu não tive tempo de fazer isso. Deve estar em algum lugar aqui no meu computador, ele me mandou um áudio, já tem 6 meses, era para ter feito isso. E eu vou colocar esse áudio, ele coloca o coração dele, tá? Talvez a gente consiga fazer isso, talvez mais para o final. Mas vamos lá, como não errar? Primeiro, lê para mim alguém. Desejar conhecer a Deus mais do que acumular conhecimento. Isso é muito importante, irmãos. Eu penso que Romanos fala, se eu não me engano, Romanos 11:23, Paulo diz o seguinte, que a gente deve atentar para a bondade e para a severidade de Deus. E o texto propõe que Deus permite algumas pessoas irem por um caminho errado, por causa do coração dessas pessoas. Então, para a gente estudar Apocalipse, não é porque você diz, olha, eu quero ter autoridade. Não, irmãos. Quanto mais eu estudo, parece que menos eu sei. Você acredita nisso? Eu sei que você acredita. Parece que quanto mais você estuda esse livro, que são 22 capítulos, que você tem condições de ler o livro de Apocalipse em 35 minutos a 40 minutos. Se você for um leitor que lê lento, em 1 hora você lê Apocalipse inteiro. Mas eu estou aí há pelo menos 16, 17 anos estudando essas poucas páginas. Então, aonde eu quero chegar com isso? Você precisa desejar conhecer a Deus mais do que ter conhecimento. Se o seu objetivo é só ganhar uma discussão, você já perdeu. Amém? 2, vai precisar de quê? Determinação. Muita determinação. Não é, eu vou ler aqui e pronto. Não, determinação. Vai ter que ler no grego, aqui é só introdução. Meu desejo aqui é introduzir você nesse caminho e depois você vai dar sequência. Tem coisa que eu tenho certeza que você vai compartilhar e vai me edificar. Possivelmente você vai me ensinar através de alguns capítulos que você hoje ou amanhã vai ter mais conhecimento do que eu. 3, paciência e humildade. Isso é muito importante, principalmente quem está começando a estudar Apocalipse. Tem gente que começa a estudar Apocalipse, aí no comecinho ele lê 1 ou 2 páginas ali de um comentário e falou, agora eu entendi o caminho. Aí ele já diz, a mulher é isso aqui, o dragão é isso aqui, a estrela é isso aqui, o mensageiro é isso aqui, a cor vermelha é isso aqui. E ele começa
como o Witness Lee, fazer uma bagunça terrível. Alguém já ouviu falar do Witness Lee? É o irmão do Atmani, ou melhor, discípulo do Atmani. O Atmani é benção. O Witness Lee é legal. Eu li o livro do Witness Lee, irmãos. Eu não sei como alguém consegue interpretar a Bíblia tão livremente. É tão bonito, mas é perigoso. Então ele começa certinho, só que você vê a mente dele interpretando a Bíblia, ele vai embora. Vai embora. Não tem limite. Tem coisa que você fala, gente, que coisa interessante. Cuidado, porque pode não ser bíblico tudo que você anda lendo por aí. Amém? Amém. Com isso, eu te sugiro paciência. Antes de pregar, antes de ensinar, amadureça. Tenha calma. Refaça os seus pensamentos. O que eu faço sempre, Israel, né? Israel, o que eu faço sempre? Eu refaço o caminho dos meus pensamentos. Alguém já fez isso? Você ministra, você prega, e depois que você prega, você pega o caminho de volta, igual para procurar uma chave que você não sabe onde está. Eu faço isso sempre. Eu gravo, eu ouço depois, e a gente vê que algumas coisas a gente podia ter deixado de falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando está estudando o Apocalipse, ou a Bíblia inteira. Tenha paciência, amadureça. Amém? 4. Interpretar com as lentes da já quase que eu li interpretar. Não interpretar com as lentes da nossa cultura. Isso aqui eu coloquei o comentário na frente. O que eu escrevi aí? É bem o eu acho. O seu acho, irmãos, na Bíblia não serve. Serve para nada. Sabe por quê? Porque foi escrito num tempo diferente, num período diferente, numa cultura diferente, com pais diferentes. Você precisa entender um pouquinho do contexto histórico antes de dizer que você acha. Principalmente quando envolver questões culturais. Por exemplo, a maneira do oriental ver os mais velhos é muito diferente do que nós ocidentais olhamos para os mais velhos. Sim ou não? É muito diferente. Por exemplo, eu ensinei na igreja recentemente, no estudo sobre discipulado, vale a pena esse comentário, porque ele é oportuno no momento. Se é oportuno é no momento, né? Ficou meio estranho aqui. Presta atenção. Na época de Jesus, se eu não me engano, em Mateus 6, 46, depois a referência está na Bíblia, amém, irmãos? Jesus disse assim: não adianta me dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando. Só que era interessante, porque para a gente dizer Senhor hoje não custa nada, é ou não é? Alguém já viajou na América Latina? Já foram na América Latina? Você já viu que lá a palavra Senhor tem menos valor ainda do que aqui para nós? Tudo é Senhor. Virou um jargão. Tem hora que você não sabe que se a pessoa for crente, se ela está falando de Deus, se ela está falando de você, se ela está falando do tio dela. Porque é Senhor. Olá, Senhor. Que tal, Senhor? Oh, buenas noches, Senhor. É assim ou não é? A palavra Senhor não tem sentido, não tem peso para nós hoje. Mas naquela época, meu amigo, quando Jesus disse, olha, muita gente está me dizendo Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Presta atenção, naquela época, só uma pessoa, só um ser humano podia ser chamado. Nossa, eu me senti pentecostal agora. Só um ser humano podia ser chamado de Senhor. Quem era? Não. Falei ser humano, gente. O César. Porque naquela época de Jesus se iniciou o culto a César, o culto ao imperador, o culto à personalidade. Então naquela época eu não podia chamar você de Senhor. E agora eu não vou entrar nos méritos qual que era o pronome de tratamento que se usava. Porque todo o processo não envolvia uma fala, mas envolvia um... O oriental, quando ele fala com o mais velho, ele não olha no olho.
O japonês, meu amigo, se você olhar no olho de uma pessoa mais velha, isso é um desacato. O mais novo abaixa a cabeça e fala com o mais velho de cabeça baixa. É mais do que uma verbalização. Naquela época haviam não apenas um vocabulário, mas o vocabulário indicava que César era Deus, o culto a Deus. E agora Jesus vem em carne, Jesus era o filho do José, mas tinha muita gente, entenda, filho do José, às vezes eu penso rápido, deu para entender, né? Mas algumas pessoas reconheceram que ele era mais do que homem, ele era Deus. E um grupo que estava disposto a reconhecer que ele era Deus, mas não estava disposto a viver à altura, começou a dizer, Senhor, ó Senhor, só que isso, irmãos, podia dar cadeia. Porque agora estava dizendo que o Jesus, que era o filho do José, era comparado ao César. Então, quando Jesus dizia, olha, tem muita gente dizendo, Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, mas mesmo assim ainda não é meu discípulo. Lucas, obrigado, Lucas 6,46, eu errei só o livro, passou perto, né? Então, obrigado, pastor Daniel, aquela época tinha um peso, concorda comigo? Aos olhos da cultura era muito diferente. Agora hoje, todo mundo me diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Dois universos completamente diferentes. Qual seria o problema? Irmãos, a gente olhar para o povo que está vivendo hoje na igreja, que não faz nada, e comparar com o povo que já estava arriscando a vida lá. Deu para entender essa linha de pensamento? Eles já estavam arriscando a vida de dizer Senhor, Senhor, só que eles ainda não estavam pondo em prática. Hoje ninguém faz nada, não corre risco de vida, não está perdendo nada e está achando que vai para o céu. Não apertou muito mais do lado de lá? Já pensou se um soldado romano visse, quase que não saiu agora, visse eu dizendo Senhor para Jesus? Ele dizia, tu vai preso. Mas mesmo assim, essa pessoa não se qualificava como discípulo, mesmo arriscando a própria vida. Olha para o seu irmão e diga para ele, Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu posso enfraquecer a profundidade do que está escrito na palavra. Por isso que a gente tem que ter muita paciência para interpretar. Ok? 5. Não dogmatize. A palavra dogmatize, às vezes ela não é entendida bem. Para piorar, eu coloquei na apostila ortodoxia extremista. Melhorou, né? Você vê que eu expliquei. Dogmatizar com ortodoxia extremista. Eu olho para esses negócios e falo, gente, olha que eu sou ignorante mesmo. Mas o que significa isso? Inflexibilidade, rigidez extrema, quebra, mas não retrocede. Isso é dogmatizar. Qual que é o problema de dogmatizar, irmãos? Presta atenção no que eu vou falar. A gente, estudando o futuro, nós temos que estar bem humildezinho e aberto para reconhecer que errou. Houveram vezes que eu defendi alguns assuntos que eu falei, isso aqui eu tenho certeza. E aí depois de um tempo eu falei, ai, como é que eu desprego isso? Então, quanto mais inflexível você for, mais problemas você vai ter para voltar. Agora, com isso eu não estou falando de assuntos principais. Com isso eu não me refiro a assuntos fundamentais relacionados, por exemplo, à salvação, à fé. Mas alguns assuntos, principalmente Apocalipse, você vai ter que dizer, olha, isso aqui eu penso assim, eu acho assim, eu tenho paz hoje para expressar dessa maneira. Ficou claro isso? Não é o eu acho, são pontos que a gente vai ter que flexibilizar. Ok? Vocês já viram alguém discutindo feio por causa da escatologia? Você já viu? Eu já vi. Eu vi 2 pastores, eu estava com eles em Israel. Eu acho que um espírito de fariseu e saduceu entrou em cada um deles. Gente, o pessoal dos quartos ouvia os gritos. 2 pastores. Por fim, um virou e falou assim, você não sabe de nada? Eu falei, meu Deus. Assim, eu não sei se eu me sinto culpado, porque eu acho que eu que comecei. Só quando eu vi que o rumo ia mudar, eu flexibilizei totalmente. Falei, gente, para. E só que os 2 ficaram igual um pitbull. Só que assim, foi uma conversa informal de amigos.
e eles dogmatizaram. Foi muito feio, foi muito bobo. Acho que até infantil seria a palavra. Então esteja aberto para aprender coisas novas, amém? E é o que eu te peço também durante esse curso. 6, alguém lê para mim? Fidelidade às regras de interpretação. Ok, fidelidade às regras de interpretação. Eu vou me ater, nesse primeiro momento, a somente uma. Vamos tentar entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. E vamos tentar entender a Bíblia de maneira literal. Então, quando a gente lê e fizer um sentido claro, nós não vamos inventar nada. Entende isso? Quando você leu a Bíblia e está dizendo que é azul, é azul. Não pode ser roxo nem lilás. Amém? Então vamos dar sequência. Literalidade já está embaixo. A Bíblia é um livro literal que usa símbolos. Por que é importante a gente colocar esse ponto? Porque hoje a gente tem teólogos liberais. O teólogo liberal, irmãos, ele acredita que a Bíblia é um livro para instruções civis. Somente isso. Eles olham para a Bíblia de maneira superficial e até natural. E eles acreditam que é só a Bíblia, ela é só um livro que ajuda as pessoas a viverem ou terem uma vida melhor. Eu acredito que a Bíblia é literal. O que está escrito vai acontecer. As profecias a respeito do fim, todas elas vão acontecer. O anticristo, ele existe. Ele vai se manifestar. Ele vai se revelar. O diabo não é só uma energia negativa. Amém? O diabo existe. Vamos lá. 8. Compreender o significado de cada símbolo. Lá no final, depois dessa aula, se você quiser, vai lá. Tem um dicionário lá embaixo, que eu coloquei vários símbolos. Dá uma olhada, para você depois estar mais familiarizado. Tá? Nas últimas páginas lá eu tinha colocado algo aí, para que vocês pudessem ter uma visão dos símbolos. Agora, cada símbolo deve ser interpretado pela Bíblia. Eu expliquei isso no intensivo. Por exemplo, o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Para nós, isso já está, como diz o outro, manjado. Mas imagina uma pessoa que está entrando a primeira vez, tendo o primeiro contato com o cristianismo. Ele não sabe que Jesus é o Cordeiro, você vai ter que explicar para ele. Como você explicaria para essa pessoa? Vamos tentar fazer isso aqui? Como você explicaria para uma pessoa que não tem nem ideia do que seria Jesus o Cordeiro? Quem pode me ajudar com isso? Interessante. Mas como? Só superficial mesmo. Vamos lá, gente. Pastor. Falaria da questão do animal. No caso, não seria no cordeiro, mas foi um sacrifício feito para cobrir o pecado. Levaria para Abraão, na questão de Isaac, né? Levaria para Levítico, e a questão do sacrifício, que representava o cordeiro que teria sido morto, né, para cobrir os meus pecados, e lá na frente viria Jesus e trocaria o lugar do cordeiro. Uhum. Tá vendo? Olha o que você fez. Você fez uma recorrência bíblica. Você percorreu a Bíblia para dizer que Jesus era o Cordeiro. É assim que interpreta um símbolo. Você viu o que você fez? Você foi lá no começo e veio andando na Bíblia. Essa é a maneira correta de interpretar um símbolo. Então o que você tem que fazer primeiro? Descobrir quantas vezes aquela palavra, aquele entendimento repetiu. Aí depois você vem. Opa, traz um significado. Olha que interessante. O Cordeiro, ele limpa a culpa, ele tira a culpa, ele expia o pecado. Aí Jesus diz, olha, Cordeiro. Ok? Vamos lá. É a lei da primeira menção? Também. Não da primeira menção só. Também é importante, né? Aí a gente tem que avaliar a questão de ser a primeira. Mas sim, a mais forte. Vamos lá. 9. Interpretar o cenário corretamente. Isso. Céu ou terra? Isso é muito, 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 muito importante. Quando você estiver em Apocalipse, você vai ver que tem momentos que está acontecendo uma cena. Você precisa perguntar em todos os capítulos. Isso acontece no céu, isso acontece na terra.
Isso acontece no céu, isso acontece na terra. Isso acontece no céu, você tem que fazer essa pergunta o tempo inteiro. Porque senão você vai errar, você vai ver a igreja na terra, a igreja está no céu. É muito importante você pensar nisso, tá bom? Então, último ponto dos que estão sendo abordados, interpretar corretamente o destinatário. Isso eu já fiz um comentário lá atrás. Existem profecias exclusivas para Israel, ok? Então, aqui, se você, quando for estudar Apocalipse, depois que a gente for embora, depois que a gente terminar o curso, é possível que vão ficar ainda, quando você pegar tudo que você aprendeu e botar na prática, vão surgir novas dúvidas. Pega essas regras, avalia elas, que você vai errar menos, ok? Alguém lê para mim o quadro ali, a parte em cinza aí, pode ser na apostila mesmo, tá? Qualquer cumprimento futuro deve ser ensinado como uma possibilidade e não como um fato. É atitude irresponsável ensinar algo que pode ou não acontecer como se fosse uma doutrina. Ortodoxia extremista. Ok, esse aí é o autor, né, o Harold. Esse é um autor assim bem complicadinho, mas eu achei a frase dele interessante, tá? Isso aqui está muito ligado com o ponto 5. Esse comentário está ligado totalmente ao ponto 5, mas que nos mostra um coração quebrantado, nos aponta um coração quebrantado, para que a gente seja humilde e entender que nós estamos falando do futuro, e eu estou entendendo que Deus está falando comigo, estou lendo na Bíblia, mas alguns pontos eu não vou poder dogmatizar, engessar. Pronto. Vamos lá agora. Alguém lê para mim a exortação aí. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19 nos exorta com relação a uma interpretação liberal. Então não dá para a gente tirar, não é uma boa coisa a fazer. Tem prejuízo, irmãos? Mas não combina com o que eu penso. Vai estragar com a minha doutrina. O problema é seu, irmão. Muda a maneira de pensar, mas não muda a Bíblia. Amém? Dá um sorriso todo mundo. Olha que prejuízo. Deus tirará a sua parte da árvore da... O que a árvore da vida simboliza? Vida eterna. Sabe o que significa? Inferno para você. Morte eterna. Quem não viver eternamente, vai morrer eternamente. É difícil para a gente entender algumas colocações que soam como gerúndio, né? Um processo que continua acontecendo, mas vai acontecer uma morte eterna, castigo eterno. Da árvore da vida, da cidade santa. Então essa pessoa não vai ter comunhão, porque ela, claro, a primeira já separa ela, não tem parte da árvore da vida. E das coisas que acham escrito nesse livro, que aqui nós vamos ver depois que são galardões ou galardões. Galardões. A minha dúvida sempre vai ser, porque a palavra ancião, no plural, ela é problemática. Problemática. A palavra ancião, como é que é a palavra ancião no plural? Eu descobri que é anciãos. Só que eu descobri, depois de ter corrigido um monte de gente, que hoje na nova regra há uma liberação para falar anciãos ou anciões. Então, quando eu vou falar galardões, eu fico com medo. É por causa disso só. Vamos lá. Conflitos. Apocalipse pode ser um livro com ênfase no futuro, e é normal até certo ponto que existam algumas divergências ocasionadas pela escolha do método. Então olha para mim, isso é muito importante.
Porque todo mundo diz assim, não tem como entender Apocalipse. Tem. O problema é que tipo de método você vai adotar. Tá? E é sobre esses métodos que nós vamos falar agora. Depois, se você quiser continuar crescendo nessa busca, não só pelo livro do Apocalipse, mas pela escatologia, eu te aconselho vários livros para você entender os métodos de interpretação. Tá? Então, essa frase, quando eu escrevi ela, eu amei, porque o problema, eu vi que veio da parte de Deus, porque o problema não está na Bíblia, o problema não está no intérprete, o problema está na maneira ou na ferramenta que ele está usando para utilizar, ou para interpretar, ou para ler a Bíblia. A gente mantém a Bíblia no lugar dela e a gente consegue entender que foi um erro do método escolhido. Ok? Das muitas perguntas que se deparam ao estudioso da escatologia, nenhuma é mais importante do que a questão do método empregado. Então, olha para você ver como é que está em alta esse assunto, empregado na interpretação da escritura profética. A adoção de métodos diferentes de interpretação produziu várias posições escatológicas e dá cada uma das diversas concepções de cada sistema, um desafio ao estudo da profecia. De maneira muito simples, vamos separar dois métodos, o literal e o alegórico. Então, a partir daqui, dependendo da maneira que você vai interpretar a Bíblia, já vai dar problema. A Bíblia literal, sim ou não? O que significa a Bíblia ser literal? A Bíblia explica a Bíblia. Então eu vou ler a Bíblia, entendendo que está escrito vai acontecer. Vamos lá. 1. Temas principais que geram conflitos. O livro de Apocalipse é um livro histórico ou profético. 2. O milênio é literal ou figurado. 3. O arrebatamento. Quando a igreja sobe? Essas 3 perguntas eu expliquei bem no intensivo, mas aqui eu preciso explicar novamente. Essas 3 perguntas, elas causam a divisão de todas que existem. Por quê? Tem gente que diz que o livro de Apocalipse é um livro histórico. Sendo assim, tudo que está escrito em Apocalipse, até Apocalipse 19 já aconteceu. Você acredita que até Apocalipse 19 tudo já aconteceu? Tem certeza? Ela ficou com dúvida. Eu fiz de propósito. É claro que não, gente. Senão eu nem estaria aqui. Eu só estou aqui porque eu acredito que Apocalipse ainda, a maior parte dele vai se cumprir. Só que eu estou gravando, mas deixa aqui. A Gospel, como é que é lá do Silas Malafaia? A Central Gospel me deu um livro essa semana, apresentando algumas ideias, irmãos, que parece que nem combina com o que o Silas pregava no começo. Só que o selo é do Silas. O JB Carvalho em Brasília, o Coraiola em Tocantins, em Palmas, e muitos outros pastores, Leandro Vieira e outros pastores, eles acreditam que, de maneira muito diferente, o Bethel Church e o iHope também. Então está sendo importada através da música, eu citei aqui, e eu não disse quem está em qual lugar, tá bom? Mas, por isso que eu fiz um comentário de vários, que aí todo mundo me processa de uma vez. Não quero isso, mas alguns deles veem que a igreja está aqui na terra, vai ficar aqui na terra e a igreja não sobe. Outros acreditam que tudo já aconteceu, tirando toda a expectativa do céu, toda. Esses atores que eu citei, todos eles pensam assim, divergindo em pontos diferentes. Ok? Então, o milênio é literal ou não, que seria o segundo ponto. O milênio existe ou ele é uma ficção ou ele é abstrato? Nós vamos falar disso aqui. O arrebatamento, quando a igreja sobe? No início, no começo ou na metade?
Então, se a gente conseguir responder essas 3 perguntas, a gente já vai conseguir entender boa parte do Apocalipse. Vamos fazer a enquete rápida aqui. Quem acredita que a maior parte das profecias ligadas ao fim, descritas em Apocalipse, ainda não aconteceram? Levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Vamos lá. O milênio. Segunda pergunta. O milênio. Todo mundo sabe o que é o milênio? Nós vamos falar disso. O que é o milênio biblicamente? Um período onde Cristo irá reinar na terra depois da sua vinda. O milênio acontece depois que Jesus volta com a igreja. E esse período é um período de 1000 anos. Está descrito na Bíblia. Esse período de 1000 anos, ele é literal? São 1000 anos mesmo ou não? O que você acha? Levanta a mão. Lembra que a nossa regra de interpretação é literal. Então está dizendo que é 1000 anos, eu vou dizer não. Olha a alegoria. 1000 anos é como se fosse um dia para Deus. Entendeu a alegoria? Lá está escrito dizendo que é 1000 anos. Aí ele vai fazer recorrências para justificar algo que lá está repetindo. 1000 anos, 1000 anos. O diabo será preso por 1000 anos. Irmão, está dizendo que o diabo vai ser preso. Não, isso aí é simbólico. Quem que vai prender o diabo? Isso não existe. Primeiro, o diabo nem existe. Você está entendendo o perigo disso? Então, a Bíblia está dizendo que haverá um tempo que Cristo reinará na terra por 1000 anos. Eu vim preparado, irmãos, para que, se for necessário e der tempo, eu vou dar uma aula inteira que não está na apostila só sobre milênio. Eu vim preparado para isso. Eu nem sei, essa aula demoraria um bom tempo, então ela não está no meu objeto de estudo, mas se a gente entender, mas eu penso que não vai ser necessário dessa vez, talvez uma outra oportunidade. É uma aula de 2 horas, 3 horas só sobre milênio. O milênio é literal. Ok? 3. Aqui no terceiro ponto a gente tem que ser mais flexível. Lembra que eu falei de dogmatizar, de engessar, de dizer que sabe a hora que é, o dia que é? Tem gente que é desse jeito. Não, Jesus vai voltar tal dia, tal hora. Isso é bobeira, para com isso. Jesus disse que ninguém sabe. Então, o arrebatamento. Quanto que a igreja sobe? É no começo? Quem acredita que é no começo, levanta a mão, deixa eu ver. Já tem gente olhando assim, eu quero ver quem é rival. Já vi assim o olho, passou e olhou. Gente, eu não estou julgando ninguém aqui, fica tranquilo, tá? Presta atenção, nós estamos numa sala de aula. Então eu não estou julgando ninguém. Se na sala de aula houver julgamento, irmão, nós estamos fazendo a coisa errada, na hora errada. Tudo errado. Nós estamos aqui para aprender, todo mundo, eu estou aprendendo com vocês. Então, não se preocupe, ninguém está te julgando, aquele ali é... Não, para com isso. Quem acha que a igreja sobe no meio? Não, arrebatamento, né? Milênio é milênio, arrebatamento é arrebatamento. Quem acha que a igreja sobe no começo, já levantou a mão. Quem acha que a igreja sobe no meio? Quem acha que a igreja sobe só no final? Ninguém. Quem não acha nada? Porque... Ok, nós vamos ver isso cuidadosamente. Agora, a gente vai pesar um pouquinho mais os termos, para a gente entender essas perguntas. Fica um pouco mais pesado o vocabulário, mas é teologia. Vamos lá. Histórico ou profético? Isso eu coloquei um X ali para a gente ver que é uma briga, tá? Então, os históricos, eles enxergam de maneira cíclica a história. Para eles, os eventos do Apocalipse acontecem quantas vezes? Várias vezes. Eu não consigo conceber a histórica preterista total. E eu conheço um cara que está com vontade de citar o nome dele aqui. Só que ele é amigo meu, eu não posso fazer isso. É amigo meu, mas não concordo com tudo que ele fala, né? Ele diz que a história é como uma espiral. Então a história sempre se repetiu, sempre vai ficar se repetindo. Eu perguntei para ele, quando que acaba? Ele falou, não sei. Falei para ele, cara, isso é confuso. Então, eles acreditam que, assim,
Exemplo, Antíoco Epifânio foi alguém que perseguiu os judeus. E ele é um tipo do anticristo. Mas ele não foi o anticristo. O preterista total, ele entende o seguinte, que Antíoco Epifânio foi o anticristo, no artigo definido o, invariável, singular. Ele não apresenta, ele não representa, ele é. Ele foi o anticristo. Ele viveu 150 anos antes de Jesus. Agora, não tem, eu pelo menos, talvez você pense assim, eu vou respeitar todo mundo e eu quero respeitar todas as ideias aqui. Ok, nós estamos numa sala de aula. Mas talvez você pense assim, eu não consigo conceber que Antíoco Epifânio foi o anticristo. Mas, irmãos, pareceu. Ele profanou o altar. Sabe o altar dos judeus, do templo? Ele pegou, em vez de pegar o que matava lá? Cordeiro puro, era ou não era? Sim ou não? Para o judeu, existe algum bicho mais imundo do que porco? Sabe o que ele fez? Ele pegou porcos e sacrificou em cima do altar do judeu, no templo. Ele profanou o altar. Historicamente, a gente pode fazer até uma associação, mas ele não foi o anticristo. Depois, a gente tem Nero. Nero torturou, você pega Augusto Gonçalves, a história ilustrada do cristianismo, você vai ver descrições da loucura de Nero ao queimar Constantinopla e ficar da sacada da sua varanda olhando a cidade ser queimada e sorrindo. Pessoas sendo queimadas, os gritos se ouviam a quilômetros e Nero, segundo a história, estava na sacada rindo. O general Tito, que no ano 70, ele, com seus exércitos, eles cercam Jerusalém. Flávio José faz algumas afirmações que realmente nos colocam em xeque. E aí é onde os preteristas parciais, não totais, eles ganham muito força. Mas eles me deram o trabalho de fazer ler a história de Flávio José, são muitas páginas. E eu encontrei alguns textos e grifei dizendo que Tito teve compaixão. Olha para mim, o anticristo não vai ter compaixão de ninguém, então Tito não era o anticristo. Aí eles falam, mas Flávio José, tá tudo bom, então vamos no Flávio José. Aí eu peguei 2 textos lá de Flávio José, 2.000 páginas, e grifei. Tito, ao ver, teve compaixão. Irmãos, o anticristo não vai ter compaixão de ninguém. Então, não pode ser Antíoco Epifânio, não pode ser Nero, não pode ser Tito e outros. Trazendo para os nossos dias, Hitler. Irmãos, o que Hitler fez? Quanto ele perseguiu. Aí disseram, não, Hitler, ele era o anticristo. O preterista total, ele olha para isso e ele diz que foram eras diferentes. Deu para entender? Ele está dizendo, começou uma era, começou outra era, e todos eles foram o anticristo que a Bíblia fala. Irmãos, eu não acredito nisso. Pastor, no que você acredita? Que o anticristo é a soma de todos eles. Isso me faz ter muito medo de não ir embora. Vai ser um cara que vai queimar, matar porcos. Vai ser um cara que tem coragem de tacar fogo na cidade e ficar rindo. Vai ser um cara que vai ter coragem, como Hitler, de inventar torturas. E vai ser alguém que vai ter coragem de cercar uma cidade para ver o povo morrer de fome dentro. E ver as pessoas comerem uns às outras vivas. Porque foi o que Tito fez. Tito ficou de fora. Há todo um contexto histórico aqui, irmãos, importante demais para você que quer estudar um pouco mais. Tá? Vamos lá. Preterista total. Ele enxerga ciclos, eras. O preterista parcial, lê para mim o B aí. Esse grupo de estudiosos acredita que todos os eventos mencionados no Apocalipse já se cumpriram, que atualmente estamos vivendo outro tempo futuro não descrito. Os preteristas estão divididos em parcial e total. Ok. Eu vou melhorar isso aqui na apostila, na próxima edição. Eu acredito que eu preciso ser mais justo com eles.
E até marca aí para mim essa frase. Eu quero refazer essa frase porque eu preciso ser justo. O meu comentário foi preconceituoso. Tá? Eu vou refazer essa frase. Porque às vezes no ímpeto, quando você está escrevendo, às vezes a gente tem emoção aqui. Me perdoe. Eu estou lendo a frase de novo e eu vi emoção. Eu não quero que tenha emoção. Amém? Por quê? Acredito que os eventos mencionados em Apocalipse já se cumpriram e estamos vivendo hoje num tempo futuro não descrito. Isso aqui foi um exagero da minha parte. Eles acreditam o seguinte, que a igreja está vivendo a era gloriosa e que Jesus vai vir, tá? Então não é um tempo, ali foi um exagero um pouquinho da minha parte, né? Eu não fui justo. Todo mundo entendeu? Você me perdoa? Me perdoa? Amém. Tem esse perdão? Fala a verdade, amém? Então, eles estão pensando o seguinte, que Apocalipse já se cumpriu até o capítulo 18 para o 19, só falta Jesus vir. Mas, para Jesus vir, a igreja tem que dominar a política, a igreja tem que dominar a economia, a igreja tem que dominar tudo. Por isso que combina, por todo lado, sou abençoado, entendeu? Toda sorte de bênção. Isso combina bem. Tá? Enquanto o mundo está queimando, os bombeiros estão dormindo. Essa frase é do Ravenville, Leonardo Ravenville. A igreja está dormindo, sonhando com as coisas da terra, enquanto as pessoas estão indo para o inferno. Isso me leva a pensar. É lógico o pensamento deles? Você agora, vou restituir o comentário preconceituoso que eu fiz agora com um comentário bom. É lógico, tá? É bem lógico, mas não é bíblico. Então, uma lógica humana perfeita, mas não é bíblico. Porque Jesus disse que nos últimos dias haveria apostasia e não haveria um avivamento nos últimos dias. Dá para entender isso? Diz que muitos esfriariam o amor, sim ou não? E não que a igreja ia se levantar como gloriosa, como santa. A última igreja apontada não é a igreja de Éfeso, que significa preferida, mas é Laodiceia. O governo, no último período da história, o último período, ele é o governo do povo, aonde cada um faz o que quer. A briga hoje não é pela toalha, é pelo trono. Então as pessoas, elas querem reinar em vida. 2017, o ano de reinar em vida. Eu tenho uma foto aqui no meu celular de um pastor que postou isso. Só que Jesus, irmãos, ele nos deu o exemplo. E no último momento da sua vida, ele não brigou pelo trono, ele pegou a toalha. E até o seu último suspiro, ele agarrou a cruz. Agora, presta atenção. Depois que ele morre, e agora glorificado, ele volta. E agora, quando ele volta na terra, ele já voltou naquele período, ele encontrou os discípulos, sim ou não? Está claro? Ele diz assim em Mateus 28, 19, acho que começa do 18, ele diz, toda a autoridade me foi em vida. Ele nunca fez isso. Pelo contrário, no final ele fala assim, deixa eu dar um exemplo, pega a toalha. No capítulo 13 de João, versículo 15, ele diz, eu dei exemplo para vocês, o que significa? Imitem o que eu estou fazendo. Aí ele vai para o Getsemane, transpira sangue, e agora ele, no final da vida dele, até o final, ele agarra a cruz. Em João 16, 31, 32, 33, um desses versículos, ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, o padrão é Jesus. Ah, pastor, mas Jesus é Jesus, ele fez pobre para que eu fosse rico. Então o padrão é Paulo. E Paulo disse que estava seguindo o padrão de quem? De Jesus. Então, pelo menos o padrão de Paulo, por favor, se você é tão espiritual assim. Você viu Paulo cobrando agenda para ir pregar? Pelo contrário, ele fala assim, eu não fui pesado. Então, irmão, para com isso, eu não consigo conceber essa ideia da fama, do dinheiro, da prosperidade, da riqueza, eu não consigo conceber isso. Então, qual seria o problema que quebra a lógica humana? Porque nós estamos aqui, irmãos, como peregrinos, estamos sonhando com a terra. Então, sendo justo com os preteristas parciais, é lógico, é bonito, mas não é bíblico. Ok? E ali a gente tem exemplos
exemplos aqui. O reino de Deus está crescendo. Na cabeça do preterista parcial, ele entende o seguinte, que Jesus começou e agora é só subindo. Só vitória, gostei. Só vitória. Ok? Página 115 do livro Escatologia Vitoriosa. Não permita que ninguém chame você de Laodiceia. A igreja atual está vivendo o melhor tempo de todos os tempos. Página 115, depois você olha lá, você vai ver, tá? O título está embaixo, ó, bem pequenininho, é o título desse livro. Pega lá a página 115 e faça o seu comentário depois, tá? No meu WhatsApp, da maneira que você quiser. Futuristas, somos nós. Por que nós somos rotulados ou conhecidos como futuristas? Quem pode me falar um pouco? A gente acredita que ainda vai acontecer. Então, teologicamente, seriam os futuristas. Entende que a maior parte dos episódios acontece. Olha lá, nossa cabeça é diferente. Enquanto eles estão pensando assim, certo? A gente está pensando assim. Jesus veio, marcou, e agora, depois de 2000 anos, a gente não sabe quando vai ser. Nós estamos em 2000 e... Que ano que nós estamos, gente? Amém. Glória a Deus. Ainda bem que sim. Olha o que acontece na cabeça do futurista. O que está escrito lá? Ou aí na sua folha? O que vem depois dos 2000 anos? 7 anos de quê? Olha para mim, eles dizem que nós somos pessimistas. Viu? Agora, quem é bíblico é pessimista. Porque não é possível, só fica pensando coisa ruim. Irmão, deixa eu te falar, o anticristo é coisa ruim. A tribulação é coisa muito ruim. Mas está na Bíblia. Deu para entender? Então, se alguém falar, se você é um desses pessimistas, fala, amém, irmão, glória a Deus, eu sou pessimista mesmo, mas pelo menos eu sou bíblico. O que adianta ser otimista e não ser bíblico? O que é mais importante, ser positivo ou entender a soberania de Deus? Lá diz que desde o princípio, Ele que faz acontecer e Ele vai fazer conforme a sua vontade. Isaías 45, 46. Nós lemos agora lá atrás. Ok? Dando sequência então, milênio. Quem pode ler para mim? Vamos ter um tempo aqui de leitura para a gente descansando a voz aí. O amilenista, o que ele pensa? Negam a justiça literal, alegam que é apenas uma expressão figurada. Deve ser interpretado de maneira alegórica e subjetiva. Negam as dispensações, sendo o milênio um período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Há uma grande semelhança entre o amilenismo e o pós-milenismo. Jesus voltará a qualquer momento. Ok. Então, o amilenismo e o pós-milenismo, eles pensam muito parecido. Jesus, na cabeça deles, ele volta a qualquer momento, e aqui a gente tem eminência, mas na prática eles não conseguem conceber essa ideia. Por quê? Como Jesus volta logo, se a gente só tem 2 deputados eleitos? Quem inventou o amilenismo foi Agostinho, aquele padre famoso. Ele inventou o amilenismo, a doutrina parte dele. Se eu estiver errado, ele se torna o principal propagador da ideia. Eu quero me ater a esse comentário porque quando a gente fala de história, quando você mexe, geralmente a gente acha alguém que já pensava assim. Então Agostinho ele se torna, se não o fundador da ideia do amilenismo, o principal propagador. Porque a igreja precisava se encar com o Estado. Ele tinha interesses políticos. Então agora ele estabelece o amilenismo, aonde se concebe a ideia de que Jesus só vem se a igreja tiver representantes. Deu para entender? Ou não? O amilenismo sempre vai estar envolvido com a política, que são os católicos principalmente. Hoje,
Na Igreja Católica, no Vaticano, tudo é decidido por política. Vamos escolher o Papa. Aí, fumaça preta, fumaça branca. É ou não é? Reúne os bispos. Então, isso é antigo. É bem antigo já. Ok? Vamos lá. Pós-milenismo. Quem lê para mim, eu vou fazer o comentário dos dois juntos. O milênio não é literal quanto à duração. Na ressurreição de Cristo, iniciou-se o reino milenário, que infelizmente já dura mais de 2000 anos. Isso é uma crítica também, tá? Para eles, o reino de Deus é, sobretudo, uma realidade presente. O governo de Cristo está apenas no coração dos homens. O reino de Deus está onde quer que os homens creiam em Jesus. O Evangelho nunca parou de crescer. A igreja triunfa sobre tudo e todos, e o diabo está preso. Todos os justos e injustos serão julgados juntos numa mesma ocasião, na vinda corpórea de Cristo na terra. Isso é bem problemático ainda. Esse ponto também é uma crítica. Eles acreditam que vai haver só um julgamento, e tem 3. Vou mostrar para vocês depois que são 3 julgamentos que haverão. Tá? Outra coisa é que, olha para você ver a presença da alegoria. Quando diz que o milênio é literal, se ignora isso para dizer que o milênio ele é abstrato e ele começou quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. É interessante, não é? Agora, milênio significa 1.000 anos. Só que na cabeça do pós-milenista, ele acredita que quando Jesus morreu, começou a conta. O problema é que o milênio já tem 1.000 anos, já tem 2.000 anos e já se passam 17. Aí, como com o passar do tempo eles viram que isso estava dando problema, aí eles disseram, não, é porque 1 ano para Deus é como 1.000 e 1.000 é como 1. Só que o problema é que isso é uma ideia do judaísmo e não tem nada a ver com o cristianismo. Isso eram rabinos que usavam isso como pretexto para justificar algumas coisas. Eu devo ter algum comentário em casa que eu tenho essa origem desse pensamento. Depois eu posso conseguir para vocês. Ok? Então, pode ver que o amilenismo e o pós são muito parecidos. O A é uma contração negativa no português que diz não existe. Então, na cabeça do amilenista, não existe. Na cabeça do pós-milenista, existe, mas está só no coração. Na junção dos dois papéis, eles entendem que a igreja estabelece o milênio e depois Jesus só volta para sentar no trono. Ficou claro isso? Ok. Sim ou não? Sim. Leia para mim a frase de Miller Erickson. Isso levou Agostinho a idealizar o lado político da Igreja Católica. Ele foi o primeiro teólogo a identificar a Igreja Católica na sua forma visual e empírica, da sua forma visível e empírica, como o reino de Deus. Então agora, Agostinho, ele acredita que é palpável esse reino. Problema bíblico. Porque Jesus disse assim, quando alguém disser que o reino é aqui, ou ali, o que ele falou? Não acredito. Certo? O que Paulo fala em Romanos? O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, o que nós entendemos? Que não é simplesmente algo abstrato. Esse reino é claro que está dentro de você, mas o próprio Jesus vai pôr debaixo dos pés dele todos os inimigos. O trono dele hoje está no céu e os pés dele sobre a... Ele vai esmagar todos os inimigos. Ele vai descer com uma espada na boca. Ou melhor, da sua boca sai uma espada a... O que significa? Deixa eu aproveitar esse parênteses para eu expressar meu trauma eclesiológico. Eu não dou conta de assistir peça que Jesus apanha depois de ter ressuscitado. Amém, irmãos? Jesus ressurreto é poderoso. Ninguém é como ele. Amém? Então eu já vi algumas peças que o povo empolga. Aí Jesus morreu, ressuscitou e agora o diabo está resistindo ele, irmão. Pega Jesus, empurra ele, suja. A veste está limpinha e suja Jesus. Aí Jesus faz aquela cara assim espiritual e empurra o diabo. Deixa eu te falar.
A guerra vai ser muito diferente do que você pode imaginar. Um dia ele disse, haja luz. E um dia ele vai dizer, está destruído, está feito. O que significa ele ter uma espada na boca? Ele vai destruir todos os inimigos, só pelo poder da palavra dele. Pastor, e os exércitos vão acompanhar? Vão estar aqui, pronto. Eu vou dar espadada no capeta também, irmão. Esse é um ponto que eu não vou dogmatizar. Eu não sei se vai dar tempo. Porque ele vai chegar, irmãos, e a hora que ele pisar, a música do Trazendo a Arca faz sentido. O chão vai tremer e os céus vão se abrir. Eita, mistério, fiquei. Ok, atenção. Alguém lê para mim, por favor. Pode parecer muito simples, mas você precisa ter um pensamento definido sobre esses assuntos para não ser levado por ventos de doutrina. Ok, então cuidado, né? Efésios, lê para mim Efésios 4. Ixi, 140, houve um erro no português aqui, ó. O pré, vamos lá. O pré-milenista, lê para mim aí. Pode ler. Jesus irá reinar na terra como cetro de terra por 1000 anos, aos quais são literais. Após a segunda vinda, neste período haverá perfeita paz e a justiça. A terra voltará a ser como era no Éden. Ok. Então, diferente dos outros dois que acreditam que já começou a conta, que o diabo está preso. Pergunta para você, o diabo está preso? Se você acredita que o diabo está solto, levanta a mão. Você tem um sério problema para ser um pós ou um amilenista. Esse é um problema, não é todo. Tem gente que consegue conceber as duas ideias. O pré-milenista não, ele entende que o diabo está solto, que ele está hoje trabalhando e de que um dia o diabo vai cair por terra de vez, tá? E ele vai ser preso por 1000 anos. Nesse período, Jesus reina na terra. Então, o pré-milenista acredita em tudo isso aqui. Ok? Vamos lá, então. O último ponto, a grande tribulação e o arrebatamento. O pré-tribulacionista é uma linha de interpretação literal. Lembra que a gente começa estabelecendo um método. Faz, pastor? A gente começa estabelecendo um método. Isso é muito importante. Lembra que o problema não está na Bíblia. O problema está no... Por que tem diferentes interpretações? A maneira de ver a Bíblia. Então o método é o problema. Por isso, eu fui cuidadoso a apresentar o método. Se você entender o método, pronto. Então, o pré-tribulacionista, ele enxerga a Bíblia como? Lê lá. Linha de interpretação literal. Literal. Então, ele entende que é literal. Se está dizendo que existe o anticristo, é porque existe. Se está dizendo que vão ter tempos difíceis, é porque vai ter. Se vai vir a angústia de Jacó, a ira de Deus, vai vir. Então, tudo isso é literal e não simbólico. 2. A grande tribulação é a última das 70 semanas. Essas são definições, tá, do pré-tribulacionista, descritas por Daniel. Nós vamos estudar essa profecia lá de Daniel 9. 69 semanas de anos já se cumpriram. De que maneira? Literal. Então, historicamente, já se cumpriu 70 semanas. Mas há ainda uma semana reservada para o futuro. Sim ou não? Ok. Falta o cumprimento dessa última semana de anos. Então, mais um ponto que o pré-tribulacionista pensa. 3. A igreja é o quê? A noiva de Cristo. E ela será, ou ela é arrebatada para o casamento com quem? Com o Cordeiro. O casamento acontece no céu ou na terra? No céu. Então, você tem que acreditar no arrebatamento, meu amigo. Tem gente dizendo que a igreja não sobe. É só você olhar as bodas e perguntar onde que acontece o arrebatamento. Lembra que eu falei que é importante? Pega Apocalipse 19 e pergunta, onde que está acontecendo aqueles 4 aleluias? No céu. O casamento acontece aonde? No céu. Então eu não consigo conceber a ideia, mas está aqui, a igreja vai casar com Cristo e ela será arrebatada para o casamento que acontece no céu.
4. O arrebatamento ocorrerá no início da tribulação. Isso é o pré-tribulacionista pensa, né? No meu caso, eu quero declarar aqui já que eu sou pré-tribulacionista, tá? E o ensino está sendo enxergado ou ensinado de maneira literal. Eu estou aberto para entender que a igreja pode subir na metade. O Dr. Russell Shedd, que faleceu, ele acreditava que a igreja subia na metade. Não somente por quem foi o Shedd, ou pela maneira que ele enxerga a Bíblia, me leva a considerar e respeitar. Mas hoje eu tenho alguns pontos na interpretação literal de ver Apocalipse que me fazem entender que a igreja sobe no começo e me traz convicção. Tá? Mas estou aberto. Eu não vou dogmatizar. O que eu não posso conceber é o pós-tribulacionismo. Vamos lá. A base da doutrina, sim, ali aquele parágrafo abaixo do 4. A base da doutrina é que Deus, no caso aqui tem um errinho, irá livrar. Perdão, a base da doutrina é que livrar, tá certo, é muito diferente de ajudar, significando então que a igreja não passa pela tribulação. Abre aí, só importante, Apocalipse 3:10, abre lá. Esse texto é importante a gente abrir. Tem mais ali textos complementares. Mas agora é Apocalipse 3:10. Eu vou ler, tá? Todo mundo achou? Presta atenção. Diz assim: porque guardastes, ou guardaste, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre Israel. Está assim na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Ah, bom. Isso destrói o preterismo. Porque eles dizem que tudo tem a ver só com Israel, já aconteceu no ano 70. Eles pegam toda a ideia da tribulação e dizem que tudo já aconteceu só com Israel e que o restante do mundo não sentiu nada. Haverá uma tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Para eu conceber o preterismo, eu tenho que cortar esse texto da Bíblia. O que a gente leu em Apocalipse 22:10? Que quem tirar qualquer texto da Bíblia vai perder a parte da árvore da... Você quer fazer isso? Então seja um preterista e tire esse texto da sua Bíblia. Todo mundo entendeu que eu estou usando, né? Estou brincando para a gente descontrair, porque serão muitas horas. Mas a questão é, presta atenção, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, isso vai acontecer aonde? No mundo inteiro. Isso é muito importante. Nesse texto a gente tem base para estabelecer muita coisa. Outro ponto importante. Vai acontecer no mundo inteiro. Mas nem todo mundo vai ser provado. Porque ele está prometendo guardar aqueles que guardaram a palavra dele. Gente, hoje tem uma igreja que não está preocupada com a Bíblia mais. Eles estão trazendo os grandes palestrantes para motivar a igreja, para encher a igreja. Mas nós estamos voltando ao princípio e ensinando a palavra. Doa quem doer. Uma vez eu conversando com um pastor, ele disse assim: pastor, na sua igreja assim, vai muita gente? Ele me ouviu 5, 10 minutos. Eu falei: olha, eu não sei se vai muita gente, mas eu tenho certeza, quem está lá tem uma probabilidade maior de ir para o céu do que aqui está em algumas igrejas hoje. Amém. Irmãos, o nosso papel não é encher a igreja, é povoar o céu. Amém. Ah, mas isso não enche a igreja. Irmão, não, nós não estamos aqui para encher a igreja. Diz amém, irmão. Amém. Você tem guardado a palavra? Você tem guardado a palavra? Amém. Se você tem guardado a palavra, há uma promessa de bênção para a sua vida, que é: te guardarei da hora. Em alguma Bíblia aí, qualquer versão, até a NLTH ou NTLH, eu vou deixar hoje. Está diferente de da, a expressão aí, da hora? A nova tradução em linguagem de hoje
Que às vezes ela tem uns textos que eles bagunçam. Hã? No tempo. Do tempo. Do tempo é diferente de no tempo. A sua tá bem, que versão é essa? É ela. Olha para você ver. Olha para você ver. Essa é a NLTH? Vê lá na capa dela. É? Essa Bíblia, irmãos, ela é... Pode falar. Padres, pastores e rabinos se juntaram para fazer uma reunião para traduzir a Bíblia de uma maneira confortável para todo mundo. Essa Bíblia é ecumênica. Então aí deve ter tido, eu queria estar nesse concílio na hora de traduzir esse termo. Olha para mim. É assim, tinha que ser ela. A palavra no grego, para qualquer um, você pode pegar qualquer intérprete do grego, a palavra é eká. Eká, a palavra eká no grego, no original, ela está ligada à eclésia. Eclésia não propriamente a igreja, mas o significado de eclésia que é tirar para fora. Sim ou não? O que significa? Há uma aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro e Deus vai tirar a sua eclésia. Deus vai arrancar para fora do mundo, enquanto o mundo vai ser destruído. É isso que o texto quer dizer. Agora, em sã consciência, eu vou falar disso mais na frente. Deixa eu falar isso mais na frente. Deu para entender? Esse da hora, ele mostra que tem arrebatamento. Essa simples expressão. Se você não acreditar, pega o grego e você vai ver que não há variável aí. Legal? Ok. Vamos lá, meso-tribulacionista. Linha de interpretação também literal. Olha por que a gente tem que respeitar. Lembra que o problema é no método. Então, o meso-tribulacionista, eles podem interpretar a Bíblia literal. Quem interpreta literal chega mais perto. O meso, que interpreta de maneira alegórica, ele pode errar. Então, a gente tem essa flexibilidade. Lá em cima no pré, se você enxergar que ele dá como da hora da tribulação, você vai entender que é literal e pronto. E você vai entender que existe arrebatamento, porque está escrito que vai livrar da hora da grande tribulação. Agora, no meso, há essa flexibilidade. O problema é que eles acreditam no arrebatamento, mas eles discordam da hora. Porque eles acreditam que só em Apocalipse 8, eu vou mostrar para vocês, começa a ira do Cordeiro. Cuidadosamente eu vou mostrar para vocês mais na frente. Na cabeça do meso, ele acredita que em Apocalipse 6 ainda não começou a tribulação. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês com cuidado. 2. A igreja é arrebatada exatamente no meio, salva no momento da derramada ira de Deus. Aqui entra o ponto que a gente vai tratar mais na frente. Os selos representam proteção. Então na cabeça do meso, o selo que está ali, abriu o primeiro selo, o segundo selo, é porque está tirando a proteção da terra. E quando chegar no capítulo 8, vai haver silêncio no céu. Ali eles estão dizendo, agora começou a ira. Eu vou mostrar para vocês que no capítulo 6 já começou. Vamos lá. 5. O arrebatamento só acontece no capítulo 11. Essa é a outra linha mais literal. O Aloísio acredita que só acontece no capítulo 11 da Igreja Videira. Tá? Vamos lá. Os fatores mais conflitantes são: negam que a igreja é o mistério de Deus, afirmam que os selos não estão ligados à ira, é aquilo que a gente acabou de falar, defendem que as duas testemunhas representam a igreja dividida em dois grupos. Olha a alegoria aqui, irmão. Olha o perigo da alegoria, tá vendo? Eles pegam as duas testemunhas e dizem que são a igreja. Aqui começa a ficar perigoso, porque as duas testemunhas são dois personagens e não um grupo. Consegue ver o perigo da alegoria? Lá está dizendo que são dois profetas, sim ou não? São duas testemunhas, sim ou não? Sim. Duas testemunhas são duas pessoas. Agora aqui, já diz não, que são dois grupos. A gente está relativando a verdade. Para que eles querem dizer isso? Porque os dois sobem arrebatados, sim ou não? Eles são mortos, expostos em praça pública, nós vamos ver isso, e depois eles são arrebatados. Essa é a cabeça. Isso pode ser perigoso. Nem todo meso pensa assim, mas uma parte dos mesos pensa assim. Vamos lá. Os fatores mais conflitantes, já falei, alguns textos complementares, e vamos terminar porque agora são 6 horas e 3 minutos, nós estamos certinho, atrasado 3 minutos.
pós-tribulacionista. Pastor Fábio, lê para mim, por favor. Linha de interpretação alegórica. Posso discorrer? Pode. Defendem que a igreja passará pela grande tribulação, porém será poupada da ira de Deus, mesmo estando na terra. Não fazem distinção entre Israel e a igreja. 4. Negam o milênio por acreditarem que as promessas feitas por Deus a Abraão foram todas cumpridas por Josué, juízes e reis. 5. Não fazem distinção da tribulação e da grande tribulação. 6. Negam o cumprimento das 70 semanas de Daniel, alegando ser um cumprimento histórico sem importância para a escatologia. Você imagina dizer que Daniel 9 é só histórico. É bem difícil, né? Continua, pastor. 7. Tendem a teologia do triunfalismo e da prosperidade. Olha para você ver. É uma tendência, não é? Lembra que eu cantei? Por todo lado. É uma tendência. Porque, presta atenção, se a igreja tem que dominar tudo, como é que ela vai empobrecer? Se a igreja tem que ir para o Senado, como é que ela vai para missões? Então, há um conflito na cabeça deles. Eles vão negar o contexto de que está ficando pior para abraçar o triunfalismo, que diz que a igreja tem que triunfar sobre tudo e todos. E ela está só crescendo. 8. O argumento mais forte dos pós-tribulacionistas está ligado ao trigo e joio, Mateus 13, 24 a 30, com a base de que a colheita será um único momento. Então, por eles não entenderem Levítico, e nós vamos falar sobre isso, a lei da colheita, eles não conseguem entender que Cristo é a primícia dos mortos, ele já foi, e nós fazemos parte da colheita geral, aonde seremos arrebatados, e que no final, em Mateus 24, há um grupo sim que vai ser recolhido para ser julgado. Eles não conseguem conceber e entender isso. E aí eles erram. Tá? Eles acreditam que a única colheita só acontece ali. Mas ali é o rabisco, nós vamos ver isso. É o rabisco. A colheita tem 3 processos. Primeiro você tira a primícia. Quem é a primícia dos mortos? Jesus. Ele é a primícia dos que dormem, né? Então, ele já foi. Jesus já ressuscitou, irmão? Diz amém. Se você crê nisso, já. Aleluia. E agora? Agora, 2000 anos depois, nós estamos aguardando a grande colheita, que é a colheita geral. Aonde? Nós vamos encontrar com ele aonde? Nos ares. A gente encontra com Jesus nos ares. E depois disso, durante a tribulação, ainda tem salvação? Tem. No final, Mateus 24, descreve os anjos catando aqueles que estão escondidos na caverna. E não propriamente o arrebatamento. Se você não entender a lei da colheita, você pode ter... Assim, eu vi que vocês discordaram de quase tudo. Mas ao ler Mateus 24, vocês podem dizer assim, eles estavam certos. Mas você tem que entender a lei da colheita bíblica. Nós vamos falar sobre isso com toda certeza. Ok? Vamos lá então. Interpretam Mateus 28, 19 como sendo algo iminente, o que significa que Jesus só voltará quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Foi daí que foi tirada a ideia de que, enquanto não pregar para todo mundo não converter, Jesus não volta. Eu não consigo ver isso dessa maneira aí, ok? Vamos lá. Uma revisão rápida. Tá vendo essa tabela aí? A gente tem o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Eu acho que essa tabela podia estar um pouquinho mais para cima, né? Porque a gente acabou mudando o assunto. Depois a gente vê isso. Essa linha aí você consegue conceber a ideia do pré, do amilenismo e do pós-milenismo, se tratando ao milênio. Vamos lá. Depois vocês examinam essa tabela, pode ser? Para a gente ir encerrando? Pode ser? Dúvida na tabela, me procura, a gente conversa no intervalo aí. Conclusão para encerrarmos.
Nosso desejo com esse material é que você se prepare. Lembre que eu não tenho o objetivo de que você saia daqui um teólogo cheio de conhecimento, mas que você se prepare, pois Jesus está voltando. Você crê nisso? Para que Jesus está voltando? Para buscar a sua noiva, isto é, a sua igreja. Eu gostaria de desafiar você a avaliar a sua vida. Então, esse é o meu propósito. Olha para mim, avalie a sua vida. Nós vamos ter um intervalo agora. Venha nesse período e daqui para frente, olha para você. Paulo diz em Romanos 14, 12, se eu não me engano, 14, 12, ele diz assim: por que você julga o seu irmão? Não sabe que todos nós teremos que comparecer ante o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é o momento do arrebatamento da igreja, aonde só aqueles que estiverem preparados encontram com Jesus nos ares e serão julgados pelos seus atos. Então, sabe de uma coisa? Se essa pessoa que está do seu lado, ele é um salvo, não julgue ele. Ame essa pessoa. Amém? 14, 12, né? Romanos 14, 12. Mas olhe para você. Olhe para a sua vida. Ao invés de brigar com seu irmão, pensa, o que você pode mudar? Sabe, o que eu posso fazer diferente? Se você está tendo problema de relacionamento, ao invés de justificar, pensa, poxa, será que eu errei em algum momento? Como que eu posso mudar? Esse é o nosso alvo. Melhorarmos e sermos transformados até alcançarmos a imagem de Jesus. Amém? O sentimento de Paulo, quero terminar com ele. Quanto a mim, Paulo dizendo, estou sendo já oferecido por libação. Você pode dizer isso da sua vida hoje, se você morresse hoje? Amém. Amém? Eu gostaria de dizer isso aqui, irmãos. O tempo da minha partida é chegado. Será que a gente vai poder dizer isso aqui, pastora Carla? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.